Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes, que Jesus nos conduza, muita paz. Agradecemos a Ele a dádiva de mais uma oportunidade, não é? E que vocês possam sentir a presença deles diante da necessidade que vocês conhecem, que nós não temos a informação falada, mas o sentimento chega, tá bem? Então estamos para mais um programa do livro Plenitude, estudando Momentos com Joana, o livro Plenitude, de Valdo Franco, na companhia de dois anjinhos aqui. Vamos lá, meninos. Renato Souza, Francisco de Assis, mais uma vez aqui. E o Agênere, e um aspirante a anjo, o pardãozinho que está começando a crescer as asinhas ali voando. E tem o Agênere que a qualquer momento pode entrar aqui e é bem-vindo. Vamos lá, Renato, agora a partir do 15º parágrafo. Exato. Dona Joana de Ângeles continua dizendo assim, ó: o homem renasce para ser livre, a fim de poder crescer e alcançar o seu fanal maior, que é a realização plena. Toda a amarra emocional negativa com a retaguarda do seu processo de evolução torna-se-lhe uma carga constritora, responsável por inúmeros problemas afligentes. A imagem da mãe, de alguma forma, respondendo por muitos conflitos, é também criadora de saudáveis estímulos, seus sacrifícios e dedicação, as horas infindáveis de vigília e de renúncia de si mesma em favor da prole, as melodias que cantou nos ouvidos dos recém-nascidos, e todas as promessas que se foram tornando realidade merecem ser levadas em conta, repensadas e transferidas para todo ser senciente. Diante de agressões ou submetido a dificuldades pelo seu próximo, irritado ou cínico, perverso ou escravocrata, enfermo em qualquer hipótese, deve-se considerá-lo como se fosse a mãe em um instante de fraqueza ou cansaço, carente de carinho e amizade. Ao invés da reação, também agressiva, do repúdio ou indiferença vingadora, a paciência generosa, a oportunidade para reflexão, a desculpa sincera, nenhum ressentimento, nem amargura. Esse comportamento libera-o do azedume, do ódio e do rancor, responsáveis por enfermidades que se infiltram com facilidade e que são difíceis de serem erradicadas. Eu vou pedir o Francisco para falar, até eu me recompor aqui. Quanta coisa foi falada a respeito desse momento, né? E quando ela coloca, o homem nasce, renasce. Claro, somos reencarnacionistas, acreditamos na reencarnação. E por diversas etapas passa o espírito até que ele possa, de alguma maneira, tornar-se livre e integral, como ela que propõe. Mas nesse decorrer dessas vidas sucessivas, vamos acumulando, por nossas inquietações, sentimentos e ainda intolerâncias, uma carga depositada sobre nós mesmos. E o emocional se agrava, se debilita, se enferma. Como fazer? A sugestão, né, que ela sugere aqui: reconhecermos a nossa figura como a figura de uma mãe. Aos conflitos interiores, darmos uma suavizada, uma estimulação para que essa dor não se torne tão presente em nossos dias e não se acumule de maneira a ser repassada para o outro. Ela no fundo, a Joana, ela vai profundamente falar do amor de mãe. Que é o que representa o amor de Deus na Terra. Exatamente, Miranda, exatamente, não é? Para que você tenha esse amor de mãe, não é? Para com tudo e com todos. Aí você não adoece. Mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Exato. Jesus na cruz, quando Maria, meu filho, o que te fizeram os homens? E ele: mãe, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe. Porque a partir do momento que você vê que o ser que está à sua frente, seja adversário ou não, ele é um ser que partiu de uma mesma origem, com a mesma necessidade,
você passa, ainda hoje também lembrando algumas figuras, algumas pessoas. Eu falei, eu fico imaginando como estão a família, a esposa, filhos e mãe desse ser, aonde quer que esteja. Então, por eles, uma oração. Ainda que o filho esteja agindo de uma forma incoerente com a proposta de paz. Exato. E por aí nós vamos. Vamos nós? Vamos Vamos avançar? Sim. Então vamos lá. Num prolongamento de afetividade, a consideração pela mãe natureza ressalta como de importância fundamental para o equilíbrio ecológico, por consequência de todos quantos contribuem para a sua harmonia. Ver, portanto, em todos os seres vivos a projeção materna positiva, agradável, proporciona forças para a preservação ou restauração da saúde, para a liberação dos sofrimentos e do bem-estar, que são condições essenciais para a felicidade. Aqui ela arremata tudo que a gente comentou. Pois é. Né? Exatamente. Dá uma arrematada aqui muito boa e esclarece de uma vez a compreensão do que você deve fazer com relação ao sentimento para com o outro, com relação ao amar ao próximo como a si mesmo, né? Com certeza. Mas você sabe, até nós vemos pessoas em um estado social mas tão gritante, tão dolorido, e quando você se permite parar ao lado de determinados companheiros nesse estado de vida social, eles exteriorizam. Tem aqueles mais rebeldes que estão saindo labareda por todos os sentidos, e aí você compreende que no lugar dele não estaria diferente. É importante lembrar disso. Sim. Que no lugar dele a resposta poderia ser até mais grave. Certo. Não é? Mas você sempre encontra na rua, num estado de miséria material, almas que, quando você dá oportunidade, elas passam para você isso aqui. Que aquele espírito já conseguiu esse descobrimento. Que às vezes quem fala com eles, ninguém simplesmente passa, estende a sopa, o pão, agasalho, não fez ainda. É em especial, né, que a gente precise de lições importantes como essa, como ali a Miranda lembrou. Quem oferta a comida pensa no primeiro sentimento de oferecer o conforto do estômago. Mas e a palavra amiga? Não é? E quando ele retoma, dá o alimento, retoma para si a experiência. Quanto tempo esse irmão viveu nas ruas precisando de um alimento, de um cobertor, de uma água, e não pôde ter acesso? É uma lição, um aprendizado de mão dupla. É interessante. Eu estava conversando ali com o Marcílio há pouco, e ele fez uma referência onde ele fez essa abordagem, não é? Do filme Somos Todos Iguais, que fica uma lição, que ele diz assim, que o outro vai lá estender a mão, ele é morador em situação de risco na rua, não é? E ele recebe o alimento e fala assim, quando você me deu esse alimento? O que você pensou? Não, é porque eu estou tendo a oportunidade de auxiliar você com a comida. Aí ele falou, mas não é só isso. Por quê? Porque amanhã eu vou ter fome de novo, mas hoje você me enxergou. Eu lembro aqui de Madre Teresa, por exemplo, né? Que vestiu essa roupa de mãe de todos. E tantos outros exemplos que a gente tem. Chico de Assis, outros que foram vestindo essa concepção de mãe, esse amor de mãe, né? Esse amor de mãe natureza, esse amor que é um amor que está mais próximo, conforme a Miranda falou, né? Dos altiplanos da vida, né? Imagina, né? Como se precisa melhorar e abdicar também, né? Porque, olha, se nós partimos do Criador e não temos maturidade para compreender como essa criação se dá, mas temos certeza que fisicamente partimos das entranhas da nossa mãe. E sabemos como se dá, porque nós habitamos dentro dela. Isso aí. É uma necessidade, não tem jeito, né? Reconhecer no outro aquilo que a gente ainda não tem. E aprender com o outro aquilo que a gente já achava que sabia, né? E aprende todo dia. E aprender todos os dias. De imediato, após a reflexão, vivência desse postulado, descobrir a bondade que dorme em todos os seres e necessita ser despertada, estimulada, a fim de que frondeje enflorescendo e produzindo frutos bons. Além e acima das nuvens sombrias, há espaços transparentes infinitos que os limites das borrascas não alcançam.
No interior do diamante bruto, escuro e informe, fulgura uma estrela que aguarda ser arrancada a golpes de cinzel e lâminas lapidadoras. Eu lembro quando eu vejo a questão da lapidação, né, o Emmanuel comentando ao Chico, né, o buril de luz. Uhum. Quem não passará pelo buril de luz, né? Somos ainda seres muito pontiagudos que a cada golpe vamos deixar no final de todo o processo de lapidação uma obra. Não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora a fim de brilhar com a alta potência. Pessoas agressivas que se comprazem em atormentar, produzindo sofrimentos, são portadoras de muitas dores íntimas, que buscam disfarçar sob a máscara da violência, da falsa superioridade e da alucinação. Mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos e, recebendo a vibração do amor, alteram a contribuição do instinto agressivo, mudando de comportamento, o que atesta a presença do psiquismo divino em germe, em tudo e em todos. É a evolução. O animal domesticado, ele está no processo evolutivo que aquele selvagem ainda não conquistou. Fomos criados simples e ignorantes, né? Está lá no Livro dos Espíritos, não é isso? É isso aí. Olha, você observa, um chimpanzé criado lá no habitat natural dele, vai ser o instinto do animal que vai estar predominando ali. Que geneticamente é uma diferença mínima do ser humano para o chimpanzé. Mas o instinto animal no chimpanzé é o que dirige a vida dele até por instinto de sobrevivência. Uhum. Mas eu lembro de uma chimpanzé que muita gente pode ter visto o vídeo. O adestrador dela e o ser que cuidava dela, ela já estava muito velhinha. No estado bem, sabe, a luzinha apagando. E era um senhor idoso. Ele foi levado até ela, não sei por conta do quê, e ela estava lá apática. Ela já estava recusando alimento, totalmente, né? E na hora que ela escuta a voz dele, ela abre o olho e pega, ainda que seja um animal, mas o formato da mão do chimpanzé está mais para a mão do que para a pata, né? E passa no rosto dele. Aí começa a fazer carinho, um abraço, e começa a fazer uns grungidos lá, emitir aqueles sons próprios do chimpanzé de identificação. Exato. Né? O carinho. Então, nós vamos ver que é um animal que, se tivesse na mata, seria simplesmente selvagem, ainda que fosse num estágio evolutivo biologicamente diferenciado, mas no convívio e nos tratos que teve com aquele cuidador, ela conseguiu desenvolver algo que é lição para todos nós. Gratidão. É como ela coloca aqui, né? Mesmo os animais selvagens, sob domesticação, tornam-se amigos, né? Não tem como fugir, e a proposta do amor vai alcançar a todos ao seu tempo. E ele chegou. Estou aqui, muita paz a todos. O agênere, viu? É assim, tem esses fenômenos. Estou na área. Seja bem-vindo. Deixa eu só fazer uma pausa. Existem determinadas espécies de animais em si que são levados para tratamento de pessoas. Sim. Não é? E temos aí pessoas que se restabelecem rapidamente quando entram em contato com esses animais. Às vezes é um cachorro, às vezes é um cavalo, mas naquele contato, naquele momento em que a pessoa tem aquela visitação, há uma melhora significativa. Sim. E algumas terapias também, né? No trato com o autismo, a interação com animais, especialmente cavalo, cães, auxilia muito. E é interessante, Chiquinho, existe um grupo, Patinhas do Bem. Eu tive uma amiguinha, uma boxer que fez parte dela, já desencarnou. E eles são levados a hospitais, orfanatos, para interagir com o doente, com o paciente, né? E esse retorno é visível. Se nós somos deuses, né? Nós trazemos a centelha divina dentro de nós. Então, todo mundo, por pior que seja, tem a centelha divina. Então, quando isso é estimulado, a bondade aparece, né? Do mesmo jeito que nós temos o lado sombra e o lado luz, né? O psicanalista Carl Gustav Jung falava isso, né? A nossa luz e a nossa sombra. Infelizmente, o que geralmente prevalece no nosso comportamento é o lado sombra, né?
Porque, como diz o Espírito Emmanuel, já tem milênios em que a gente se comprazia no mal, né, nas sombras. Então, para a gente agora é muito mais fácil sintonizar com esse lado, né, negativo da nossa personalidade. Mas quando a gente encontra um campo favorável, o lado bom também aparece, né? Você vê pessoas às vezes que são criminosos, que são cruéis, pessoas que são capazes de atos hediondos, mas que diante de determinadas pessoas, determinadas situações, você não diz que aquela pessoa é tão ruim assim. Ela é capaz de sensibilizar-se, Sim. ela é capaz de ajudar. Isso mostra, né, que quando a Terra estiver povoada de espíritos bons, que é o que Kardec coloca lá no livro A Gênese, né, a nova geração, a geração nova, existe uma tendência, né, de que aqueles que permanecerem no planeta se deixarem levar, né, pela influência dos bons. Porque, no fundo, nós trazemos essa centelha divina que só precisa encontrar um campo favorável para que ela possa prevalecer. E aí foi como a Joana citou aqui, mesmo os animais selvagens, né? A gente sabe do pitbull, né? Que é uma raça que nós já tivemos situações muito graves, né? Muito tristes com pitbulls, né? Matando crianças, matando pessoas. É o instinto, né, daquela raça. Mas muita gente cria pitbull e quando cria de uma forma adequada, com carinho, com afeto, eles se mostram bastante dóceis. É evidente que há alguns riscos, né? Não se sabe até hoje ao certo. Às vezes alguma movimentação estranha, o animal ele não age como ser humano, ele é extinto. Então, mesmo esses animais mais dóceis, às vezes, tem alguns acidentes com eles, sobretudo com pessoas que eles não conhecem. Né? Se alguém invadir uma casa que tem um pitbull, por mais dócil que ele seja, O instinto vai prevalecer. o instinto tende a prevalecer, né? como defesa. Mas a criação deles, né? A domesticação mostra que eles podem se tornar grandes amigos, sim. E se isso vale para o animal, ainda mais para o ser humano. Né? O Pardal mostrou a foto ali no celular dele, né? Tem essa interação saudável, né? Enriquecedora, nobre, divina. Um homem, sendo abraçado por uma leoa, né? E foi aquele que justamente desde a infância cuidou da leoa, depois ela precisou de um ambiente próprio e voltou para a natureza. Mas quando ela reencontra com o rapaz, ela imediatamente vem dar as lambidas dela e em momento nenhum machuca ou fere. E se tratando do pitbull que o Eduardo falou, eu estava ouvindo um criador, ele tem um canil, e ele falando o seguinte, que quem cria o pitbull tem que saber, quando você vai comprar tem que saber a origem, porque às vezes aquela cadela, a mãe daquele filhote não pode ter várias cruzas, tipo assim, porque às vezes, suponhamos, se a pitbull está na rua, ela vai cruzar com vários cães. E a ninhada, cada um pode ser filho de um cachorro diferente. E você fazer a filtragem, saber exatamente o alinhamento, né? E até mesmo você vai e lá no canil, tudo bem. Ele reclama, ele estava mostrando que alguns cães que eram totalmente ali, a ele respeitava, mas tinha momentos que ele percebia que o cuidado tinha que ser redobrado, né? Então, nós vamos observar assim, você pegou um pitbull, você pegou um animal desse, de uma situação responsável, procedente, você tem que ter um tratamento humanizado com o animal. As suas brincadeiras não devem ser bruscas. Para que você tenha esse ambiente mais saudável, ele tem que estar familiarizado de uma forma tal e você lembrar quem chegar dentro de casa, não ser bruto com ele. Uhum. Porque é o que o Eduardo falou. Você não sabe, ele pode ter uma reação diferente. Exato. Um gesto mais brusco, algo que no psiquismo dele, porque não podemos esquecer que aquele pitbull que foi devidamente planejado naquele canil, ele é um princípio espiritual em evolução. E você não sabe, é um psiquismo vivo também, que está em elaboração para um dia ser um espírito e está na condição humana. Você não sabe os traços que ele tem e as marcas e os traumas. Nós, seres humanos, somos assim, né? Não é? Nós que estamos aqui arredios, né? Nós que estamos falando do Cristo, que estamos falando do bem. Se nós, em determinada situação que fuja ao nosso controle emocional, a gente pode agredir e matar. Porque a gente traz isso conosco. Sim. Quantas vezes nós matamos? Quantas vezes nós guerreamos ao longo de diversas encarnações? Então a gente traz isso dentro de nós. Quantas vezes eu me vejo com esse impulso,
Então isso como vou repetir a frase do Emmanuel, né? Contra o nosso anseio de claridade, tem milênios em que nós nos comprazíamos nas sombras. Perfeito. E esse exemplo que vocês trouxeram é muito importante porque o convívio da pessoa com um determinado animal faz dele um amigo para o resto da vida. Eu conheço uma história, assim como muitos outros, a história do Ratigo, né? Aquele senhor que tinha um animal, cuidou dele, e ele foi para o terminal esperar o retorno do senhor que, enfim, não retornou para casa. Mas também conheço uma história bem próxima de um pitbull, que ele salvou uma criança da piscina no afogamento. Olha aí a simbolização do amigo fiel, né? É o instinto, né? É uma relação de confiança É. que você estabelece. Porque o instinto é para ser educado. Exato, né? Ele confia em você, você o alimenta, você trata bem, você ensina no momento, você olha, aí não. Você não pode ficar aqui, você não pode mexer aqui. Ele vai olhar para você, ele vai começar a entender. Mas isso tudo sem agressão, claro, né? Porque não é desse jeito que você procede. Da experiência de identificar a bondade nos seres em geral, vem a extraordinária conquista de descobrir a presença de Deus em toda parte e em todas as criaturas, estabelecendo vínculos emocionais de intercâmbio consciente, já que, inconscientemente, o indivíduo experimenta uma interdependência de que ninguém se exime. Fazer que o fenômeno automático do intercâmbio se torne lúcido é empreendimento válido que faculta o progresso dos homens, desenvolvendo aptidões mais eloquentes e expressivas. A vida é um permanente desafio, rica de oportunidades de crescimento e penetração nos seus profundos arcanos, que se revelam cada vez mais fascinantes e grandiosos. Por isso, não cessa o desenvolvimento dos valores intelecto-morais do espírito na sua faina de evoluir. Evolução sempre, aquilo que você falou, a lei de progresso, né? A lei de progresso é para a gente poder parar e verificar, né? O tempo todo sobre as questões às quais necessitamos ainda mais de melhoria. Agora, e ela destaca aqui que a aquisição, né, o desenvolvimento dos valores intelecto-morais não cessa nunca. É o tempo todo, é contínuo. Espíritos em evolução, né? É contínuo, né? O processo de espiritualização, ele é contínuo, é se espiritualizando. Sim. Não é isso? E só comentar rapidinho, Miranda, eu vou passar para você com certeza. Pode falar. A gente supõe, quando dorme, que nós vamos estar acessando as nossas atividades, né? Mas na verdade não. Elas entram numa baixa, mas continua a ainda... frequência da organização física, não é? Mas exatamente, o espírito está continuamente em aprendizado. É interessante porque o Kardec ele vai nos esclarecer quando vai falar sobre os espíritos puros, que eles têm um desenvolvimento, eles têm um desenvolvimento intelectual superior, né, aos espíritos das outras ordens e moral absoluta. Então nós vamos observando. Aí nós vamos estudar os espíritos puros. Não existe um espírito moralmente mais puro do que outro. Porque a pureza é justamente esse estado de lucidez do espírito, esse estado de educação do espírito, onde a resposta vai ser em perfeita coerência com o bem onde ele estiver. Né? Jesus foi agredido, esbofeteado, crucificado, sangrando, vilipendiado, e a resposta dele foi a mesma, o amor. Mas esse mesmo Jesus, que é o nosso Cristo planetário, ele continua evoluindo intelectualmente. Uhum. Porque o patamar de moral, se não existe um espírito mais puro do que outro moralmente, porque a lei de amor nivela a emoção dos espíritos puros, intelectualmente eles continuam. Porque se Jesus é parte de uma comunidade que dirige o nosso sistema, aquele que dirige a galáxia tem horas de intelectualidade adiante do Cristo planetário. Uma coisa é você estar ligado a um grupo de espíritos que dirigem o sistema solar. Outro, a um que dirige a galáxia. Né? Outro dia eu estava conversando, até lembrei, depois fiquei refletindo. São 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões. E em torno de 200 a 300 bilhões de sistemas solares. Imagina. Então, quem dirige um sistema solar tem uma experiência intelectiva X. Quem dirige uma galáxia tem NX. Com certeza. Acabou. Acabou? Faltam 15 segundos. Muita paz a todos. Que Deus nos Muita conduza. paz. Muita paz. Muita Agenda paz. aí, falando.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.